Bom dia, bom dia. Tô acordada desde 5 e pouca da manhã, orando. E agora há pouco eu orando, Deus me trouxe algo que eu já até gravei um vídeo. Depois você coloca lá, palavra do dia. Tem a ver com conserto e com intimidade com Deus, que foi algo que me aconteceu há pouco, mas Deus, eu estava orando, Deus me trouxe algo dentro disso aí que eu gostaria de estar falando com você agora. Você já ouviu falar do dom de discernimento de espírito? Pois é. Esse dom, ele não é só para ver demônios, porque às vezes a gente está dentro da igreja, dentro da nossa casa, às vezes a gente chega perto de uma pessoa e a gente sente que aquilo ali tem algo estranho, é um dom de discernimento. O dom de discernimento é um dom que poucas pessoas pedem, mas ele é muito necessário, principalmente nos dias de hoje. Então você deve pedir esse dom a Deus. Eu vou falar rapidamente, ele não é só para isso, ele também discerne caráter, discerne situações, é um dom muito amplo. Mas quando você começa a se encher dele, Deus vai dando aos poucos. Quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, automaticamente você é selado por Deus. O inimigo não te toca. As pessoas falam, batismo com o Espírito Santo, como é que é? Você já está selado quando você aceita, mas tem que ser de coração. Se você aceitou porque alguém falou, aceita, senão você vai para o inferno, você ainda não foi selado, você está ainda num processo, todos nós, na verdade, estamos num processo de libertação. Mas quando você aceita de coração, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo. Cara, ele é incrível. Minha filha Diana veio falando de influenciadores. E aí eu falei, minha filha, o maior influenciador do mundo é Jesus Cristo. Na hora ela veio me questionando, mãe, você não sabe o que é influenciador? Eu falei, minha filha, influenciador, vamos lá no sinônimo. Que influencia pessoas a fazer algo. Então, eu tenho o maior influenciador do mundo, sou fã dele, sou idólatra dele, Jesus Cristo. Porque é um cara que me inspira a fazer o que é certo, é um cara que eu olho, é um cara que eu quero seguir, é um cara que eu quero curtir, é um cara que eu quero compartilhar. Então é o maior. Aí depois ela veio, mãe, você tem razão, né? Jesus é o maior influenciador. Porque o Espírito Santo, é claro, eu falei com ela teve o seu direito de escolha. Aqui em casa não é, minha filha tem que ser assim. Não, eu ensino. E aí eu falo, vai orar, que Deus vai falar contigo, vai buscar. E ela foi orar e Deus deu a ela, né? E ela veio, não, mãe, você tem razão. Sempre tem razão, né? É uma piadinha que eu faço aqui em casa. Vocês têm que beijar meu pé com lama. Com lama que vocês têm que beijar meu pé. Porque vira e mexe, eles vêm, não, você tem razão. Mas tô brincando, eu não sou perfeita, não. Amigo, pra ser meu amigo, ele fala, você tá errada nisso aí, Márcia. Eu paro, eu escuto e vejo ali onde que eu posso melhorar, né? Eu escuto essa pessoa. Por quê? Porque o meu influenciador, Jesus Cristo, me ensinou a ser assim. Mas aí, você deve pedir esse dom. E eu vou falar rapidamente aqui, tentando, que dizem que eu falo demais, o que me aconteceu. Depois você vê esse vídeo. Palavra do dia tem a ver com conserto e com intimidade com Deus, onde eu falo mais. Eu vou falar rapidamente só para pegar um trecho de uma situação que eu passei aqui no Valde Franco. Como eu digo, eu costumo dar. Quando tudo que nos acontece acaba virando testemunho, coisas que nós presenciamos. Então eu prego em cima disso sem testemunho, sem nome e endereço, correto? Só que eu uso só o testemunho para edificar a vida, para a gente ver ali o que a gente pode fazer para melhorar e sempre com direção do Espírito Santo de Deus. Se ele falar que é para falar, eu falo. Se ele falar que não é para falar, eu não falo. Mas nesse agora eu vou falar o endereço, porque Deus primeiro, o Espírito Santo me permitiu e tem a ver com a minha família, né? Que eu estava ali na clínica da família, o endereço. Não vou citar nomes. Conheço muita gente mesmo. Então, as pessoas que me rodeiam, eu já falei para elas, vocês pecam tentando adivinhar o nome, tentando adivinhar endereço, porque eu conheço gente pra caramba. E infelizmente essas pessoas, eu diria que elas me conhecem mais do que eu as conheço, porque tem gente que me cumprimenta, eu não sei nem quem é, porque eu não tenho espaço no meu cérebro para tanta coisa assim, né? Mas eu vou dar o endereço. Eu vou dar porque tem. Primeiro eu orei e pedi permissão a Deus para dar o endereço, mas nome eu não vou dar, né? Mas para que essa pessoa venha entender. Eu estava na clínica da família, né? Depois você vê o vídeo, você vai entender melhor. Mas uma situaçãozinha onde essa pessoa, ela veio falar comigo, Deus já tinha me dado ela,
como eu tinha falado algo, estou simplificando, parece que não, mas estou. Eu tinha falado algo com ela alguns dias antes, né, sobre a minha filha Diana, que está doente, e ela aparentemente me ajudou. E quando eu estava indo embora, ali no Val de Franco tem um rio, e quando eu estava passando pelo rio, eu vi a cauda ali, a cauda estava ali, do lado desse rio, é uma pontezinha em cima do rio, você passa pela pontinha, na, e tem um posto de gasolina. A cauda da serpente que Deus me mostrou estava ali, e a cabeça estava perto de um, acho que é uma escola, um negócio de um clube, tinha passado o posto de gasolina, então era uma serpente enorme, e Deus me mostrou essa mulher. Deus ali me mostrou falsidade, e Deus me mostrou ela falando mal de mim e da minha família, por conta de eu ter gerado, né, gerado Joana. O que ela tem a ver que eu engravidei e gerei Joana? Que a minha família cresceu e a gente está no céu, a gente está babando, a gente está enlouquecido de felicidade, porque Deus me prometeu, Deus me mostrou Joana há 10 anos atrás. Joana nem era nascida ainda. E Deus me mostrou Joana aqui. Eu já falei disso em outros vídeos. O que ela tem a ver se Deus quis me dar a mim, ao João, a minha família, Joana? E ali Deus me mostrou ela falando mal de mim e da minha família, e Deus me deu ali. Só que eu falei para Deus, eu não vou falar, né? Deixa quieto, o Senhor já me mostrou a falsidade, né? Para eu me controlar, ficar na minha. Só que tive que voltar com Diana, que Diana tá doente, é uma doença espiritual. Já tinha sido avisado que ia acabar acontecendo. Então, né, eu falo, como eu falei, eu não obrigo minha família a seguir o evangelho. Eu prego o evangelho dentro da minha casa, através do meu comportamento, porque eu acho que o maior evangelho que você pode pregar é o evangelho sem palavras. É quando você faz o que é de Deus, você inspira as pessoas pelo teu comportamento. Então, eu tenho a minha família para a glória de Deus, me tendo como referência de mulher de Deus, porque eles convivem dentro da minha casa, convivem comigo, sabem quem eu sou. E ela tá com essa doença espiritual e a gente está nessa batalha. Deus avisou antes, né? Mas tá no controle, mesmo sendo espiritual, a gente tem que ir no médico. E eu voltei lá. E ela passou e ela começou a soltar ali um veneno. Gente, Deus para confirmar, Deus para. Diana chegou. Para confirmar, conforme ela começou a falar, gente, eu comecei, é sobre isso que eu quero falar, o dom de discernimento que você precisa ter. Eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Eu costumo sentir esse mal-estar quando eu estou perto de alguém que está cheio de demônio. E eu comecei a sentir um mal-estar, só que esse mal-estar, ele começa a, tipo, me enfraquecer. Não, assim, falando, você talvez não entenda, é que eu vou sentindo fraco. Eu preciso estar sempre, não por ser pastora, entenda-se isso. Carteirinha não expulsa demônio. Eu era membro, eu já tinha unção. Eu demorei muito a receber uma carteirinha, gente, vocês não têm noção. Deus me usava como membro. É isso que Deus quer falar com você. Que quando você aceita Jesus do fundo do teu coração, você é selado por Deus. E quando você é selado por Deus, você começa a receber. Tem que ser por amor. Aceitar Jesus tem que ser por amor. Eu gosto dos valores desse cara. Esse cara é do bem. Pô, eu quero ficar assim com ele, né? Então eu aceito ele como meu amigo. Eu quero que ele sente na minha mesa. Eu quero que ele me ensine a educar meus filhos. Eu quero que ele vá comigo para o trabalho, que volte comigo. Porque ele é o Deus que guarda. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que abre a ferida para poder tratar. Porque tem feridas que precisam ser abertas para tratar algo que está dentro de nós. Algo que está crescendo dentro de nós que precisa ser curado. Então a gente tem que entender que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Então eu quero esse cara para minha vida. E ali por que eu sinto essa fraqueza? Porque eu tenho que estar sempre orando e jejuando. Né? Então eu tenho que estar sempre me blindando. Não tem a ver com ser pastor, não tem a ver com ser carteirinha, tem a ver com que eu sou pai. E eu preciso da presença de Deus para repreender o mal da vida dos meus filhos. Eu sou marido, né? Você é homem. Se você é homem, você é marido. Se você é mulher, você é esposa. Você precisa estar cheia da presença de Deus para repreender o mal do seu marido, sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Seus vizinhos vão olhar para você, vão querer você na vida deles para ajudar. Só não espere retorno de gratidão. Não fique muito esperando gratidão, não. Mas vamos pula essa parte, né? Mas enfim. E aí eu comecei a sentir,
né, fraca. Por quê? Porque eu falei, Deus, eu não vou falar para ela. Como é que eu vou falar? Olha, Deus me mostrou que você é uma serpente, que você está com falsidade, não só comigo, mas com as pessoas que trabalham nesse redor. Mas aí, conforme quando ela falou algo sobre alguém da minha família que ela nunca viu, que ela não conhece, que nunca foi na clínica da família, que não mora nem por aqui perto, eu falei, gente, como é que ela conhece? Com Deus confirmando que ela estava falando mal de mim e da minha família. Ali eu tomei coragem de mulher de Deus, deixei de ser frangote do diabo, né? Que eu estou diante do diabo, e é sobre isso que a gente está falando. Que às vezes você está falando com um inimigo. É claro, tem a pessoa que quis ser. Eu aceitei Jesus, então dentro de mim, que isso aqui é uma casa, é como se aqui fosse um carro, né? Que abre a porta e alguém entra. Esse alguém que entrou em mim é o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, né? E se eu não tenho Jesus, quem abre a porta e entra? O diabo. Então é ela, sim. É ela, sim. E o diabo que está dentro dela está usando a boca dela para falar, porque ele está no volante, ele está na direção, tá entendendo? E ali eu deixei de ser frangote, né? Que o diabo já estava me fazendo espeteca. E eu falei o seguinte, falei para ela, tem a ver com conselho. Eu falei, ó, eu tive quando eu saí daqui, conversei com você, estava lá na esquina, Deus me deu algo de você e não é bom. Não é bom, né? Procura uma igreja de verdade, que falsas igrejas estão sendo abertas, igreja self-serve, né? Igreja, se eu sou pastora e eu quero trair meu marido, então eu vou criar uma igreja que o adultério seja legal e por aí vai. O meu pecado vai ser legal naquela igreja. Não é uma igreja que prega toda a Bíblia, ela prega mais ou menos a Bíblia. Então essa igreja não é de Deus. Você foge de igreja, porque Deus não tem um culpado por inocente. E essa igreja vai ser cobrada de Deus. Os líderes vão ser cobrados de Deus. E ali eu entreguei para ela, procurei uma igreja certa, tal, não sei o que, hora que Deus vai falar contigo. Quando ela veio falando outro negócio, eu falei, ó, ela quis se desfazer, né, tal, como se eu não fosse nada. Aí Deus me deu algo. Aí eu falei assim, olha, essa profecia tem a ver com conserto e intimidade com Deus. Procura uma igreja, que é uma coisa muito séria. Procura, porque é muito sério e Deus vai falar contigo. Falei bem sério, né? Com a autoridade que Deus me deu. Aí ela olhou com deboche e falou assim, mas como você é mulher de Deus, vai orar por mim. Mas não é para orar. Olha aí o dom do discernimento. Até para orar por alguém, eu tenho que perguntar a Deus. Porque Deus fala para Jeremias, não ore por esse povo. Porque Deus já tinha decretado um conserto em Jerusalém. E esse conserto precisava vir. Tinha que ter conserto e tinha que ter intimidade com Deus. Então Jeremias pedindo para Deus, Deus, para, não. Então Deus fala, para de orar porque eu preciso. Ou seja, quando um homem, uma mulher de Deus ora, Deus escuta a oração. A oração de um justo tem muito valor para Deus. Então Deus fala para Jeremias, Jeremias, eu tenho você como homem de Deus, não me pede para eu ir contra a minha palavra. Esse povo precisa de conserto. Então aí, e precisa de intimidade com Deus. Então aí, quando ela falou, você como mulher de Deus, cheia de deboche, vai orar por mim, eu falei, então, como eu lhe disse, o que Deus me mostrou é muito ruim. E tem a ver com conserto e intimidade com Deus. Você tem que procurar uma igreja que... Aí eu já tinha falado para ela, eu não vou falar o que é. Eu falei com Deus, ela fez uma cara. Como é que eu vou falar para... Deus me mostrou você como uma serpente. Eu já falei, tá, gente? Não sou covarde, não. Já falei. Mas naquele momento eu não estava afim de ficar ouvindo. Porque quando você entrega, assim te diz o Senhor, e não é casa própria, carro, você vai ficar com o marido dos outros, fica aí no teu pecado de prostituição, tá tudo bem. Quando não é isso, a pessoa, no geral, ela quer te bater. Tá? Pra glória de Deus, eu nunca apanhei, mas a mão já chegou perto da minha face. E eu fiquei. Tá pensando que eu ia revidar? Não ia. Tem gente que até fala. A mão veio perto e eu falei, agora eu apanho. Porque o diabo não pode me tocar, mas o ser humano pode. Por isso que tem na Bíblia uma palavra que fala, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Ai de quem tocar, ou seja, tá tocando. Mas não é o diabo não toca, o diabo obedece a Deus. Mas o homem não, o homem é desobediente. Mas para a glória de Deus, até aqui eu entreguei, mas naquele momento eu não quis entregar, entreguei desse jeito. E sobre o dom de discernimento, porque o que Deus queria que eu falasse com você hoje nessa palavra é, você precisa saber com quem você está falando. Naquele momento eu estava falando com essa mulher? Estava. Mas quem estava falando comigo, o mal-estar que eu estava sentindo, é um demônio chamado legião.
E ali, quando eu pude contemplar, que isso é legião. A pessoa entra na igreja, ela manifesta, a gente ora, repreende o demônio, a gente repreende um. Só que essa pessoa ela não aceita Jesus como o único, suficiente salvador, não quer, só estava sentindo um mal-estar, uma macumba que fizeram com o marido, com a esposa, com o filho. Só foi ali buscar uma soluçãozinha rápida, né? Como quem vai no supermercado porque acabou o arroz, comprou o arroz, vai embora e depois volta porque acabou de novo. A igreja, infelizmente, muitas vezes as pessoas tratam a igreja assim. Não como lugar de morada, mas como lugar de passagem para eu pegar o que eu preciso naquele momento. Então a pessoa vai. Quando a pessoa volta, ela já volta. Aquele demônio no mundo espiritual, se a casa, o carro, estiver vazio, nem tem Deus, nem tem o diabo. O diabo foi expulso. O diabo estava ali, tinha um. A gente expulsou o diabo, o carro, né? Ficou vazio. Precisa de alguém no volante do nosso carro. Isso aqui é um corpo. A gente tá ali, tá? Deus é tão maravilhoso que ele não tira a gente dali. A gente fica ali. O diabo é que entra e fica nos imprensando a nossa alma. Dentro de nós tem corpo, alma eterna, não morre, vai dar conta a Deus, e o espírito, que é o espírito. Quando Deus fez o boneco de barro, ele fez isso, ó. Ele soprou o espírito dele dentro de nós. Nós querendo ou não, aceitando ele como Deus ou não, nós só estamos vivos porque o fôlego de Deus, que é o espírito de Deus, fôlego de Deus, o ar de Deus, está dentro de nós. Então, quando nós morremos, o ar de Deus, o fôlego de Deus, o espírito de Deus, volta para ele, não se perde. As coisas de Deus nunca se perderão. Volta para ele. O nosso corpo, que foi feito da terra, dessa terra que está acabando, ele vai perecer. Todo o planeta vai perecer, inclusive esse corpo. E aí vai a alma dar conta a Deus. E essa alma tem um corpo novo, preparado, um corpo imortal, que não envelhece, que não morre, que não se acaba. Então essa alma vai para esse corpo incorruptível, que não envelhece, não adoece, morre. Né? Então, quando a gente expulsa no mundo espiritual esse demônio, o carro está vazio, tem direito a chamar mais 7. Aí ele chama 7, aí fica 8. A pessoa vai lá, a gente repreende, aí já começa a chamar de legião já, porque já é 8. A gente repreende os 8. Aí a pessoa vai. Aí vai multiplicando, querida. A pessoa volta de novo, nunca firma com Deus. Volta de novo. Aí quando ela volta, é só você multiplicar. Se cada um tem direito a chamar 7, 7 vezes 8 tem o quê? 56 demônios. É quando muitas vezes você vê o pastor já com uma dificuldade de repreender o demônio. Não é que o pastor está sem. Às vezes o pastor está sem. Quando fala pastor, não estou falando de carteirinha, não. Estou falando de homem e mulher de Deus que, independente de ter carteirinha, tem uma intimidade com Deus. Né? Tem uma certa dificuldade. Essa dificuldade em repreender o demônio pode ser porque o pastor está fraco, sim, mas se, como eu falei, a gente tem que viver orando e jejuando pela nossa vida, pela vida dos outros. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Receber um carteirinha, receber um cargo, querido, tem que viver em oração e jejum, tem que viver, senão não dá. Quem expulsa demônio é Deus. O homem não tem poder. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus tem a chave do céu. Só entra lá quem ele quiser. Então a gente tem que viver buscando a presença de Deus para estar sempre forte. Então você acaba tendo essa dificuldade. Mas a dificuldade muitas vezes, a maioria das vezes, é porque aquela pessoa não quer Deus. Aquela pessoa está resistente a Deus. E quando ela está resistindo a Deus, ela está empurrando Deus, ela está dando legalidade ao demônio de se entranhar nela. Então, muitas vezes, nós temos exemplos de ex-mães de santo, ex-pai de santo, missionária Daniele, hoje missionária Daniele, ela era mãe de santo lá no terreiro, ela entrou na igreja, ela aceitou Jesus de todo o coração. Ué, mãe de santo, que teve lá todo um ritual, jogou sangue, tal, não manifestou. Por que não manifestou? Porque ela aceitou Jesus de todo o coração. O Jorge também estava sendo todo preparado, porque a mãe dele era mãe de santo, aí ele que explicou, né, que eu não sabia, isso eu não sabia, você sempre aprendendo, que quando a mãe dele morresse, ele assumiria o carro, então ele estava sendo preparado, a mãe dele já está velhinha, para assumir, e um dia ele entrou, e ele entrou de coração. Eu lembro que eu estava na porta, meu filho estava pregando, as lágrimas dele começou a cair, era uma igreja que a gente tinha ali dentro da Vila Aliança, as lágrimas dele caindo. Quando o Júnior perguntou quem queria aceitar Jesus, ele levantou a mão, não manifestou. Por quê? Porque foi do fundo do coração. Então, quando eu aceito Jesus, o mal tem que sair na hora. Então, essa resistência a Deus dá legalidade ao diabo. Então, quando eu aceito Jesus de todo o meu coração, não precisa ninguém botar a mão e repreender demônio.
o diabo que está dentro de mim sente a presença de Deus, o amor de Deus entrando, e ele na hora, a presença de Deus vai entrando na hora, e ela joga o diabo longe. E eu não chego nem a manifestar. Estou dando um exemplo. Então, até me perdi um pouco, né? Então, é isso. No mundo espiritual, cada um tem direito a chamar um, então vai multiplicando, virando legião. Eu conversando com ela. Então, a palavra de Deus é sobre isso. Você precisa do dom de discernimento para saber com quem você está falando, querido. É claro que a pessoa está ali, mas às vezes você está falando com o diabo, falando que está falando com a pessoa. Você sabia, assim, quando você vem para Jesus, começa a aproximar de Jesus, a tua visão, ela vai ampliando de uma tal maneira que você vai começar a ter discernimento das coisas. Às vezes, diversas vezes, diversos testemunhos de amigos meus que eu falando isso, aí eles vieram, Márcia, realmente, como o Rodrigo, estava conversando com ele, aí Deus do nada me deu algo para falar com ele, e eu comecei a falar com ele. Aí ele me olhou e falou, Márcia, você tem razão. Quando eu era criança, cuidado com as nossas crianças, Satanás tem uma fúria com as nossas crianças, gente, você não tem noção. Como o diabo odeia, porque as crianças, a geração é o futuro, ele odeia as crianças. Quando ele era criança, ele falou que o tio dele às vezes estava conversando com ele, e o tio dele ia do nada, a voz engrossava, e o tio dele virava e falava assim, eu te dou o que você quiser, se você fizer o que eu quero. E falava para ele fazer um monte de besteira, ele criança. O tio dele, a voz engrossava, e depois o tio dele voltava a voz normal, começava a falar. E quando ele ia falar, tia, aquele negócio que você não falou, o tio não lembrava. Entendeu? Às vezes você está conversando com o demônio, mas só ele era criança, ele não entendia. O diabo mandava ele fazer coisas erradas quando era criança. Mas ele, criança, não entendia. Depois, ele já adulto, Deus me deu algo para falar com ele. Eu comecei a falar com ele, é que trouxe lembrança e ele encaixou as coisas. Quem é que ele, ainda adulto, estava ouvindo a voz? Né? Então a gente veio ali trabalhando isso. Vou deixar para você em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, Deus preparou, já está preparado coisas que não entrou ainda. Nossos olhos não viram, ouvido não viram, nem chegou ao nosso coração. Tem coisas preparadas. Mas para quem? Para aqueles que amam a Deus. Não é para qualquer um, não. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus ajuda o ímpio, ajuda todo mundo. Mas o melhor da casa sempre vai ser para os filhos de Deus. Me perdoe, tá? Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, o homem, ele vê pela aparência. Mas Deus, ele vê o interior que tem dentro do homem. E ele, através do Espírito Santo, o Espírito dele, revela a nós, que é o dom do discernimento do Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Você olha para o homem, está vendo pela aparência. Se não o espírito do homem, ou seja, o meu espírito vê o espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, se eu quero saber de Deus, eu tenho que saber através do Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós não temos o poder de dizer para Deus o que ele tem que fazer, mas ele tem o poder de nos ensinar através do seu Espírito. Beijo na alma.